Olá, queridos professores e professoras da ESIR, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós iremos estudar e revisar os materiais e planejamento da aula de número 9 do Pequeno Pesquisador. Essa lição ela vem tendo por título O Casamento, e ela vai falar um pouquinho mais a respeito da parábola das bodas. O verso para memorizar ele se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no verso 18, que diz assim: Dou-lhe este conselho: compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Então, ao final dessa lição, as crianças elas deverão conhecer o significado, né, dessa parábola, que é uma parábola muito importante que Cristo deixou, e também sentir o desejo de aceitar o presente da salvação, né? Então, a gente vai ver um pouquinho mais dessa parábola, né, e do que ela implica, né, na nossa vida. Agora, para conquistar a atenção das crianças. Então, a gente vai levar alguns materiais, que seriam algumas figuras, fotos impressas de uniformes de profissões, como, por exemplo, mecânico, médico, agricultor, apicultor, algumas profissões também bem diferentes, como astronauta. Então, vocês podem usar a criatividade para escolher as fotos dessas uniformes de profissão. Mas também a gente vai levar é, uma figura de um homem e de uma mulher vestidos de forma mais elegante, como por exemplo o homem de terno e gravata e a mulher com um vestido elegante também e decente. Então, ali também a gente vai levar a foto de um casamento, uma figura dos noivos ali se casando. Pode ser um casamento bem chique, né? Justamente para, primeiramente, mostrar a foto do casamento para as crianças e depois pedir para elas, das fotos que foi mostrada dos uniformes, qual que seria a roupa mais adequada para a gente utilizar, né, num casamento como aquele. Então, essa dinâmica vai casar muito bem com a parábola das bodas, né? Então a gente já pode ir direcionando eles para o estudo. Que assim, né, como no casamento, a gente escolhe as nossas melhores roupas, né, já justamente para homenagear os noivos que estão ali, né, se casando e tiveram todo o empenho de convidar a gente. Jesus deixou uma parábola muito parecida com isso. Então, a gente vai contar essa parábola para eles, né, e depois vamos ver se eles entenderam, né, todos os pontos principais dessa parábola. Agora, para apresentar a lição às crianças, a gente vai estar fazendo a leitura com elas da parábola das bodas, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 22, no verso 2 a 14. Então, após a gente fazer essa leitura, a gente vai ter um momento de diálogo com eles, onde a gente vai explicar exatamente a questão dessa parábola, né? Os principais pontos que eles devem gravar e que devem ficar fixo na mente deles, que são os mais importantes. Então, explicar, né, a relação que tem das bodas com a nossa vida espiritual, o que significa, o significado do convite que foi feito àquelas pessoas. Então, que não foi feito apenas um convite, mas 3 convites. E a gente vai explicar, né, a que classe se competia, né, cada convite, primeiro, o segundo e o terceiro. Então, a gente vai fazer a análise também do rei dessa parábola, né, e quem que ele representa. Nós sabemos que é Jesus. Então, analisar esse sentido, né, qual que é o trabalho de Jesus, né, agora em relação à nossa vida espiritual. O traje também, que foi entregue aos convidados, o preparo que a gente tem que ter para poder participar, né, dessas bodas. Então a gente vai sempre comentando com isso e já explicando, né, a parte prática, né, na nossa vida diária, o porquê de cada um desses pontos. E também o exame que foi feito dos convidados, que é uma coisa muito importante, né, que nós estamos vivendo nesse período, né, onde Cristo está examinando nossas atitudes também. Então, a gente tem que procurar deixar isso bem claro na mente das crianças e também, enquanto a gente vai comentando esses pontos que são bastante importantes, a gente pode estar fazendo com eles a tabela que se encontra no manual do professor, que é essa aqui, que vem dizendo, né, cada um desses pontos que eu acabei de mencionar e na outra parte tem o significado, né, que a gente vai estar destacando e colando na outra tabela. Então, vai ajudar de uma forma mais dinâmica a fixar essa lição na mente das crianças. Revisando e aplicando. Então, agora, nesse momento, a gente vai passar uma provinha para as crianças, né, que se encontra na página 72 do manual do professor, essa daqui. Então, logo após eles responderem, né, a gente vai ter um momento de diálogo com eles também,
onde a gente vai estar comentando, né, do que essa parábola das bodas tem a ver com a nossa vida diária, né, com o nosso dia a dia. Então, será que a gente acaba sendo que nem o homem tolo que recebeu o convite, recebeu as roupas, mas acabou rejeitando? Será que a gente pede a ajuda de Jesus para que ele nos conduza na nossa vida e nos dirija pelo melhor caminho? Porque Jesus sabe, né, o que é melhor para cada um de nós. Mas será que nós estamos deixando a nossa vida nas mãos dele para que ele conduza? Então, logo após, né, ter esse momento de diálogo, a gente vai fazer uma oração com as crianças. O manual ele vem trazendo uma oração modelo já, justamente para poder ser mais direto com o conteúdo que foi estudado, que diz assim, né? Querido Jesus, queremos muito ser teus filhos. Perdoa nossos pecados e nosso egoísmo. Vem viver em nosso coração e dá-nos o poder de fazer o que é certo. Conserva-nos puros e limpos para que eu possa te agradar e honrar o teu nome. Obrigado, querido Jesus, pela ajuda prometida e teu grande amor por todas as pessoas, inclusive por nós. Ajuda-nos a compartilhar o que aprendemos hoje com as pessoas ao nosso redor, de modo que elas também possam se aprontar para as tuas bodas. Amém. Então, vamos fazer essa oração com as crianças, para que elas venham ser incentivadas, né, a repassar essa mensagem que foi aprendida. Agora, para concluir, no Contando aos Outros, então a gente vai entregar para as crianças a atividade que se encontra na página 73, que é esse caça-palavras aqui, para que elas possam estar levando e resolvendo com algum amiguinho, com um coleguinha, e aproveitar também para contar essa mensagem que eles aprenderam a respeito das bodas, explicar para essa pessoa o que eles entenderam e também o significado de tudo aquilo. Então, que Deus nos ajude a continuar fazendo esse trabalho, que Deus nos dê força. Então, que isso possa ser uma bênção, né, na nossa vida e também na vida das crianças.